Mas eu quero fazer agora aqui uma quebra desse assunto aqui que a gente tem muitas vezes vinculado ao que é negócios, o que é mercado, e trazer uma perspectiva da mente por trás. E aí eu vou trazer uma perspectiva, voltando àquele tópico inicial, que é o carnaval. O carnaval de rua. Porque o Caetano, ele tem uma história marcada por ser um grande agitador do carnaval de rua em Vitória, e uma história que que tem uma relevância porque a partir desse movimento do crescimento do carnaval de rua de Vitória, o Caetano estava lá à frente da bateria com 50 mil pessoas seguindo o bloco de rua. Então, se isso não é um exemplo de liderança e também de propaganda, de conseguir passar essa ideia e passar uma experiência, eu não consigo traduzir outra. E me conta, cara, da onde que saiu essa formiga aí que fez com que o carnaval de rua de Vitória tomasse a proporção a partir de um movimento que começou ali no quintal de casa? Legal. Bom, adoro falar sobre isso também. A história desse carnaval de rua aqui em Vitória, ele veio de o tal do fogo no rabo. Aquela vontade gigante de se fazer um carnaval, de botar o bloco na rua, de tocar. Sempre tive muito fogo para tocar, assim, gosto muito de estar entre pessoas tocando, de levantar e mover pessoas nesse sentido. Então a gente iniciou o grupo chamado Regional Danaí, e esse grupo foi um grupo de uma roda de samba, e a partir daí foi juntando cada vez mais pessoas, e ele tinha uma premissa no início que era: venha e traga seu instrumento, venha e traga seu instrumento. Com isso a gente conseguia fazer com que as pessoas fizessem parte desse movimento também. Não fosse assim, aquele grupo que tá ali tocando e todo mundo tá aqui assistindo. Não, é tudo uma coisa só. A gente quebra essa quarta parede. E a necessidade de sempre estar nessa evolução também era muito latente. E dessa evolução vem a necessidade de fazer o carnaval. O primeiro carnaval que a gente fez, o primeiro bloco. Desculpa, até porque carnaval em Vitória basicamente era sair de Vitória, né? Exato. Tanto o primeiro bloco que a gente fez, ele saía junto com o carnaval de Vitória. Eu sinceramente acho que o carnaval de Vitória só é uma semana antes, porque não tem culhão pra assumir que nós temos um carnaval sim, vamos sair junto lá. Então era junto com esse carnaval de Vitória uma semana antes, porque na outra semana, assim como todo mundo, a gente saía, viajava, ia pra Bahia, Rio de Janeiro, etc. Teve um ano que a gente reuniu o grupo e falou assim: cara, vamos lá, vamos peitar esse negócio, vamos levantar um negócio, vamos fazer esse movimento acontecer. Eu no início falei assim: será, cara? Meu carnaval, vou deixar de ter o meu carnaval. Mas logo veio, não, vamos deixar de ter aquele carnaval pra gente fazer o nosso carnaval. Só que acontecia que só tinha o nosso bloco. Não tinha outros blocos aqui. Então o bloco saía domingo de manhã, tradicionalmente domingo de manhã, e na segunda-feira não tinha absolutamente nada para fazer na cidade. Então, o primeiro bloco foi mais ou menos assim, reuniu ali 200 pessoas. O segundo bloco deu em torno de 800 pessoas, porque o próprio bloco, que saía domingo, juntou ali umas meia dúzia desses blocos, fez um outro bloco com outra característica, com outro conceito. Desse bloco saiu um outro bloco. Anos depois desse mesmo bloco, juntaram só as mulheres e nasceu o Batuque Delas. Então, a partir daí foi acontecendo, esse movimento foi expandindo, e o carnaval de rua foi acontecendo ali. Então, a partir do segundo a terceiro ano, se eu não me engano, foram havendo outros blocos de carnaval também, a partir desse e também paralelo a esse. E foi um gerador de tendência, assim, né? Um gerador Exato. de movimento, né? Então, mais do que agitar uma galera, é criar um movimento em cima de uma necessidade, de um ímpeto ali, de um desejo de fazer algo acontecer, né? E esse movimento foi muito em torno da comunicação que a gente tinha. O bloco, ele tinha uma comunicação que era de respeito às diversidades, respeito às pessoas, não pisa no pé de ninguém, não empurra ninguém. Então, essa magia da comunicação, quando bem implantada também no bloco, no carnaval, nos momentos que a gente saía, ele era perpetuado ali na avenida. As pessoas sentiam isso. Então, era um bloco que tinha os últimos blocos que eu participei também tinha lá em torno de 40 mil pessoas, que não teve um caso de ninguém estranhando ninguém. E era idoso, era criança na carcunda, e era tudo acontecendo ali, sabe? Então, como essa comunicação também foi assertiva nesse sentido. Só que uma coisa que eu trago também dessa questão dos blocos
que é o que eu falo também na chuva, também com os meus clientes, que é, cara, pra gente fazer acontecer, a primeira coisa que precisa, a primeira coisa é querer muito. A gente tem que querer muito pro negócio acontecer. Senão não adianta. Tá? Porque a vontade, ela existe. A boa vontade existe. Mas o querer muito, ele transcende a boa vontade. Uhum. Porque quando você quer muito, você tá com aquele sangue no olho, eu preciso fazer isso acontecer, é que o movimento vai acontecendo, as pessoas vão sendo impactadas por isso. Vai propagando, né? Vai espalhando. Propagando. Então, aquelas peças que estão ali por perto vão... Pô, isso faz sentido, tô junto, né? Vamos junto nessa. É isso, é energético, é a coisa acontecendo ali, sabe? E é unir as coisas, né? Um é o querer muito e o outro é botar pra acontecer. Porque só querer muito também não adianta. Uhum. Só querer muito definitivamente não adianta. A gente precisa realmente dar esses passos bem planejados, estratégicos para a coisa acontecer. Mas o primeiro passo definitivamente é esse. Querer muito mesmo. E depois, naturalmente, você vai começando a entender o que você precisa articular. Então, num caso do carnaval, por exemplo, então a gente precisa agora de instrumento, a gente precisa de uma galera, a gente precisa botar segurança, a gente precisa chegar ao ponto que o centro de Vitória vai ser fechado para poder preservar as pessoas ali, a circulação das pessoas e tudo mais. Isso, se a gente coloca dentro do âmbito empresarial, eu preciso pensar aqui as ligações, as conexões que eu preciso fazer com as pessoas, vender a minha ideia, apostar nela e dar suporte para que ela possa também não só mais ser minha, mas fazer parte de um coletivo, né? De quem está participando desse movimento. Tem isso, assim, você acha que assim, por mais que você queira muito, você precisa também fazer com que as pessoas se internalizem essa ideia e tornem isso parte delas também? Perfeito, totalmente, 100%. Porque um movimento desse, da grandiosidade que ele tem, você não consegue fazer sozinho, né? Definitivamente, assim. E fazer com que esse coletivo, essa comunidade esteja toda respirando junto nesse mesmo propósito, nessa mesma ideia, nesse mesmo objetivo, é que a gente faz o negócio acontecer. E isso não só com uma grande coisa como é um carnaval de Vitória, mas também com um pequeno negócio, com uma pequena ideia que vai fazer você ali na frente chegar em algum lugar. Se não conseguir mover as coisas, mover as pessoas, e se eu não conseguir convencer o meu cliente de que essa ideia é melhor para ele, se eu não conseguir convencer a minha equipe que junto a gente consegue chegar em algum local, isso não vai. Você fica eternamente naquela vontade, mas a vontade não sai dali, né? Não consegue dar o próximo passo. Então, realmente, assim, convencer as pessoas é o passo fundamental também para essa realização.